Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre te trazendo uma palavra do Evangelho, um fundo musical para o seu momento devocional. Você pode ver nas nossas playlists separados, né? Quando você quiser escutar fundos musicais, quer estudar provérbios, aprender a oração com salmos ou as mensagens que o Espírito Santo coloca no meu coração para a sua vida e para a minha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe a mensagem de Deus para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. Então vamos lá? Eu quero pedir para você, antes da gente começar, para nós fazermos uma oração, e se você puder ir para um lugar tranquilo, que você possa ir e tirar esse tempo para você, esse tempo para você ouvir a palavra de Deus, cuidar da sua vida espiritual, da sua fé, nesse momento tão difícil que o mundo tem passado. Nós temos que nos apegar a Deus e orar por nós e por todas as nações, para que o Senhor possa trazer cura, Ele possa trazer um milagre sobre a nossa terra. Em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar, trazer a paz do Senhor no coração delas, que elas possam receber a sua palavra e que nenhum intento do inimigo possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer que elas recebam neste vídeo. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que a sua palavra entre como terra fértil no coração delas, que seja semente para que floresça a fé, a esperança em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E hoje, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de grão de sementes você é neste tempo, agora, hoje? Como está a sua fé? Ou você não tem fé? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A fé é fundamental na nossa vida, porque nós somos filhos de um Deus que é Espírito, o Espírito de Deus. E nós precisamos de uma fé, a fé que não vê, mas crê naquele que está sentado ao trono e que olha por nós. Hoje eu vou falar de 2 capítulos, mas apenas 2 trechos, um de cada capítulo, de cada livro. E se você não tem uma Bíblia, não tem problema. Aí na barra de descrição do vídeo eu coloquei separadamente para que você possa refletir na palavra de Deus. Vamos lá? O primeiro está em João 12, do 24 ao 26, e eu vou ler. Jesus estava dizendo para as pessoas, ele estava pregando. E eu vou continuar aqui no 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará sendo apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida, neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará esse o meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. E este é o primeiro trecho, né, que está em João 12, que eu quero falar com você. Você sabe o que significa a morte para o reino de Deus? Jesus ele falava muito por parábolas, para ficar fácil para as pessoas compreenderem o reino espiritual, né?
Às vezes a gente tem dificuldades de entender o reino espiritual, por quê? Porque a gente vive no mundo natural, né? A gente vive no mundo natural, onde a gente tem que trabalhar para a gente comer, a gente tem que tomar banho, tem que ir no mercado, tem que correr atrás de muitas coisas para que tudo dê certo, para que o andamento da nossa casa dê tudo certo, tem que pagar contas, tem que cuidar dos filhos, aí você tem o seu emprego, você tem que dar, né, um feedback para o seu patrão. Então nós vivemos num mundo natural, no trânsito, na correria. E Jesus, como ele veio aqui para a Terra, ele tinha que falar por meio de parábolas para as pessoas entenderem o reino de Deus, que ele é espiritual. Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus no batismo, você começa a ganhar discernimento espiritual. E aí você vai orando, e a cada tempo que passa você vai ganhando mais discernimento espiritual da parte de Deus para você entender a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia ela não é um livro qualquer, um livro simples que você abre e você vai ler. Quando você lê, quem te acompanha no entendimento da leitura é o autor dela, é o Senhor. E o Espírito de Deus começa a te dar entendimento. E Jesus estava ali pregando e falando através de parábolas bem simples para que as pessoas pudessem entender. Então a morte que Jesus estava se referindo desse grão é daquelas pessoas, por exemplo, que elas estão no mundo e estão vivendo. Elas não acreditam em Deus, deve existir um Deus, mas, né, ele tá lá e eu tô aqui. Elas não têm a vida eterna, né? Agora, o que significa a morte? O que significa a morte para o reino de Deus? A morte para o reino de Deus, que nem ele disse aqui, você tem que morrer para o mundo, né? Aí você vai falar, nossa, mas eu vou morrer para o mundo? Como assim? O morrer para o mundo que Jesus diz é o morrer para a sua carne, para as suas vontades, para os seus desejos. A vontade que você tem, os seus achismos, o que você acha, tudo que você aprendeu, sabe? Todos os seus sonhos, seus projetos. Aí você vai falar, puxa, mas eu não posso ter sonhos e projetos? Pode, você pode ter sonhos, Deus quer que a gente sonhe. Só que quando você recebe o Espírito Santo, o que acontece? Ele começa a colocar no seu coração os sonhos de Deus para a sua vida. Para que você foi desenhado? O seu chamado original. Para que você veio nessa terra? Então, morrer para o mundo é eu morrer para as drogas, eu morrer para as bebidas, eu morrer para os vícios, para tudo que me escraviza que tem nesse mundo. Tem gente que é compulsiva por comprar bolsa, roupa, sapato. Esse é o morrer para o mundo. Você vai se converter de rota. O mundo está indo por uma rota e você está indo atrás de Cristo. É totalmente ao contrário. E não é fácil, mas vale a pena. Então, esse é o morrer. Na Bíblia diz, morrer é lucro. Aí você pensa, meu Deus, Paulo, o apóstolo, estava maluco. Como assim morrer é lucro? Sim, o morrer para o mundo é lucro. E o viver é Cristo, porque Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai trazer a salvação para a sua vida. Pense nisso. O reino de Deus, ele é totalmente ao contrário desse mundo. Você nunca vai poder comparar o
o reino de Deus, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor com o que tem aqui no mundo. Você vai ter que reaprender tudo, você vai ter que nascer de novo da água do Espírito Santo. E aí você vai ser uma nova criatura, porque Ele vai te ensinar através da palavra: olha, isso aqui é errado, isso aqui você não pode mais fazer, isso aqui te prejudica, isso aqui atrai demônios para a sua vida. E Ele vai te dando clareza espiritual da sua condição. E o que você precisa fazer? Ele é o Consolador, o ajudador que a Bíblia fala. Jesus não nos deixou sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, um amigo poderoso nas nossas batalhas. Então, agora eu vou ler um outro capítulo, tá? Está em Mateus 13:3. Mateus 13:3. Eu vou ler para você esse trecho e eu quero que você vá parando para pensar que tipo de semente você é, tá bom? Só preste atenção. Mateus 13:3. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então, eu vou ler versículo por versículo. Aqui Jesus apresenta 4 tipos de pessoas que ele fala que são sementes. Por quê? Você é uma semente de Deus. Você não veio nessa terra para ficar levando a sua vida à toa. Você tem um chamado original, que nem eu falei no começo da mensagem. Deus, ele te desenhou para um propósito, que não é só para te servir, só para você ser feliz, mas para você tocar em outras vidas, com a sua vida. Então, eu vou ler o versículo e vou explicar. E aí você vai me falar no final qual tipo de semente você se identificou que você é nessa vida. E se você não gostou, né? Poxa, eu sou isso aqui. Não tem problema. Deus pode te ajudar a você ser uma terra fértil, uma semente que cai na terra fértil. Vamos começar? Então eu vou ler aqui o 13, Mateus capítulo 13, versículo 3 e 4. Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então, que tipo de pessoa é essa? Ou de crente, ou de pessoa? Vamos ver se você se identifica. Eu conheci há um certo tempo atrás um rapaz, né, da onde eu ia, de uma igreja que eu frequentava, que eu ainda não estava firmada, né? Eu ainda estava conhecendo a igreja. E essa pessoa era o tipo de pessoa... Você sabe aquele tipo de pessoa que pede o tempo todo para você orar? Ele tinha um problema e ele pedia para você orar por ele. Em vez dele fechar a porta do quarto dele e orar, ele vinha pedir. Tem problema? Não, não tem problema. É muito bom você pedir para que as pessoas orem por você, que o seu pastor ore por você. Mas o problema é você se tornar essa semente dependente. Você ter uma fé medíocre. Uma fé, como diz na Bíblia, que não é quente nem fria, ela é morna e Deus tem nojo, ele cospe. Está escrito na palavra, ele não gosta de gente morna. Ele gosta de gente que pelo menos é quente ou é frio. Ou o camarada não tem fé,
Não que ele goste, né? Mas pelo menos a pessoa é o que é. Ela não fica ali em cima do muro, sempre dependendo do irmão para orar. E ele era esse tipo de pessoa. E é só para te dar um exemplo, eu não estou criticando ele, mas para que você possa entender esse versículo. Então, sempre que ele tinha um problema, ele fazia isso. Ele pedia para todo mundo orar por ele e ficava choramingando toda vez eu observava, ele vinha com o mesmo papo. Eu tô sofrendo por causa disso, ora por mim. A gente ia, orava e o camarada não queria mudar de vida. É esse tipo de semente. Esse tipo de semente que a gente leu. São sementes que vão, né? Eles querem caminhar com Jesus. Mas no meio do caminho o passarinho, pega eles. Que esse passarinho aqui, o que quer dizer espiritualmente esse passarinho? É o diabo. Rouba deles. Rouba a fé, torna a pessoa preguiçosa, aí ela tem que ficar dependendo do irmão para orar. Depende do irmão para tudo, na igreja, ou na rua, ou algum familiar. A pessoa não consegue fazer nada por si só. Ela sempre depende de alguém, tem que levar aquele velho empurrão. E aí uma hora o inimigo vem e afasta a pessoa. Aí ele ficava um bom tempo sem ir na igreja. E quando voltava, estava pior do que quando estava lá. Voltava pior. Por quê? Quando você se afasta de Deus, da proteção, da mão protetora de Deus, você já era. O mundo vai te engolir. E é esses que o inimigo fica atrás. O próximo tipo, né, está aqui no versículo 5. Próximo tipo de semente. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Esse aqui é um outro tipo de pessoa. Ela conseguiu dar um salto, foi para a igreja, né? Foi batizado, mas é aquele crente que não tem uma constância, uma pessoa que não tem uma constância. Ela quer ajuda, ela até conseguiu dar um passo de fé, mas ela não consegue se firmar. A terra é funda. A terra é a nossa fé. Se a tua fé for rasa, ela vai levar você para situações, né? Vão vir as situações ruins e você vai ter uma fé rasa e você não vai conseguir sobreviver ao que você está passando. Aí, um domingo vai na igreja, o outro não vai. Se a sua igreja tem células, não sei, né, que é para fortalecer também o vínculo das pessoas, da palavra, né, que cada um recebeu ali para compartilhar, a pessoa para de ir. A pessoa não quer servir na igreja, não quer ajudar o próximo, porque isso também fortalece a nossa fé. Você se sente útil no reino de Deus. Então, Deus, ele deu uma medida de fé para cada um, mas a gente também tem que correr atrás para que a nossa fé ela seja aumentada. A gente tem que pedir pelo avivamento. Senhor, eu preciso de mais fé. Essa situação aqui que eu estou passando, eu preciso de mais fé. Senão, vem o vento, né? Leva você embora. No primeiro problema, você é carregado. Você não aguenta e não vai mais para a igreja. Você ora um dia e no outro você não está orando mais. Né? Ou, isso aqui não deu certo, então eu não vou mais. Essa igreja não deu certo. Eu fui uma vez e não deu certo. Né?
E aí você fica vivendo desse jeito, com essa fé rasa. E você não pode se esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque a gente precisa crer nele, que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele recompensa os que o buscam, que ele ouve o clamor dos que o buscam. E se você tiver esse tipo de fé, você vai acabar virando igual a primeira semente que a gente leu. E daqui a pouco o inimigo vai esmagar você. Você não vai ter mais força nenhuma. Pense nisso. Se você tem esse tipo de fé. E a outra, né, é do versículo 7. Eu vou ler aqui. Outras sementes caíram no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas, né? Esse é o tipo de pessoa que ela fica firme, mas se uma pessoa olhar feio para ela, se ela ouvir alguma coisa que ela não gosta, já era. Aí ela pula de igreja em igreja, ferida pelo espinho. E a última é a melhor, é a ideal para nós, né? Mas as sementes que caíram na terra boa produzirão na base de 100, de 70 e 30 grãos por um. Essas vão produzir muitos frutos. Pela fé você floresce onde você está. E não importa o que você estiver passando, a sua fé em Jesus é forte, é firme. E você vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. A palavra de Deus é o seu guia. E aí, você cada vez mais vai crescendo em Cristo Jesus. E como diz aqui, né, no versículo 9, Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Que você possa identificar que tipo de semente você é. E se você é um tipo de semente ruim, que Deus possa te ajudar. Que Ele possa te fortalecer nessa caminhada de fé, porque os dias que estão vindo não são bons. E que você possa fortalecer a sua fé, porque ela vai te salvar no dia mau, a tua fé em Jesus Cristo. Se apegue à palavra de Deus e você vai viver. Até o próximo vídeo. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre você, aonde quer que você vá. Em nome de Jesus. Tchau!